Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, no versículo 12. Apocalipse 2, versículo 12. Vamos ler do 12 ao 17. Apocalipse 2, versículo 12. Último livro da Bíblia. Não precisa nem de ajuda, né? Apocalipse 2, versículo 12, por favor. Agora vamos tratar de um assunto mais forte do que seu corpo. Agora nós vamos tratar da sua alma. Vamos falar sobre essa carta de Pérgamo. Já acharam? Quem tem Bíblia? Graças a Deus. Levante aí a sua Bíblia. Meu Deus, não é só cura, respostas, bênçãos que nós queremos. Isso é incomparável quando tratamos de alma, de salvação, de ouvir tua voz. Fala através da tua palavra. Fala pela minha boca agora. Que não saia nada de mim, mas saia tudo de ti. Dá ouvidos espirituais para essa pessoa ouvir a tua palavra. E abençoe para que todos entendam. Dê o entendimento para todas essas pessoas. Não deixe eu falar o que não é para falar, mas tudo que ela precisa ouvir, que ela ouça no decorrer dessa pregação. Em nome de Jesus. E os que creem digam amém. Apocalipse 2, versículo 12. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta, porque nós vamos explicar de versículo a versículo. Escuta, por favor. Uma dessas cartas é você. Você vai se encaixar em uma dessas cartas. A primeira foi a carta de Éfeso, que estava no piloto automático, que já não estava no primeiro amor. E Deus não gosta de nada no automático. Deus não gosta. Deus, Ele quer comunhão, intimidade. Ele quer um relacionamento forte, não frio, não fraco. Amém? Depois foi lida a carta de Esmirna, uma igreja que sofria, mas não abandonava a sua fé. E o Senhor Jesus disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte. Não adianta ser fiel 1 ano, 5 anos, 10 anos e depois se perder. Não adianta. O diabo nunca vai abrir mão da gente. Uma vez um pastor mandou um demônio embora, e na outra semana a mulher manifestou de novo. E quando ele mandou o demônio embora, na outra semana a mulher manifestou de novo. E ele falou: você não vai desistir dela? O diabo olhou para ele e falou: não desisto nem de você, quanto mais dela. Você manda embora, você me manda embora, lá fora ela faz a coisa errada e eu volto. Enquanto ela fizer coisa errada, eu volto. Então, ela só se libertou quando largou a sujeira, o erro. A igreja de Esmirna, ela sofria, mas exalava o perfume de Cristo. Era uma igreja forte, não teve repreensão do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre essa igreja, e Jesus se apresenta como aquele que tem uma espada que corta dos 2 lados, que é a sua palavra.
Se a palavra de Deus não cortou nada na sua vida, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é como um espelho que mostra a sua condição diante de Deus. A palavra de Deus é esse espelho que te ajuda a enxergar os seus erros e você começa a cortar o que for preciso ser cortado. É melhor você cortar qualquer coisa de errado do que você ser cortado do céu. A palavra de Deus corta, ela fere para sarar, ela salva, ela confronta, ela bate de frente com o pecado, com o erro, ela incomoda. A palavra de Deus, ela tem que fazer alguma coisa acontecer dentro de você, ela não volta vazia. E quando você ouve a palavra e você entende, você está comprometido, porque você já é uma pessoa avisada. E você vai ser cobrado pelo que você aprende, pelo que você ouve. Se você não dá ouvidos, é você que vai colher na eternidade, aqui e na eternidade. Então a palavra de Deus já cortou muita coisa na minha vida. Você gostando ou não, se Deus não gosta, corte. Se não agrada a Deus, corte. Você vai entender quais são as repreensões que essa igreja recebeu de Jesus. Mas a palavra de Deus tem que mudar você. Você chega com maus olhos, a palavra de Deus corta os maus olhos. Você chega com mágoa, a palavra de Deus corta os maus sentimentos do seu coração. Você chega mal, então a palavra de Deus vai fazendo você ficar bem, vai cortando tudo que não presta. Ela é afiada. Ela é afiada. Ela faz você se enxergar. O pecado faz você enxergar o seu corpo. Por exemplo, quando Adão e Eva, eles pecaram, eles viram que eles estavam nus. Eles não tinham visto antes do pecado, eles estavam na inocência. Mas quando houve o pecado, eles enxergaram o corpo deles. Então pegaram folhas e cobriram o corpo. Por isso que você vê hoje a preocupação das pessoas com o quê? Com o corpo. Tem nada de errado você fazer exercício, nada de errado você cuidar da sua saúde. Seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide mesmo, mas tudo dentro de um equilíbrio. Porque quando você vê uma pessoa desequilibrar muito para o corpo, é porque a alma está com problema. Porque quando você está bem na alma, você não se preocupa com nenhum defeito do seu corpo. O pecado faz você olhar para o corpo. Eles olharam logo para o corpo. Agora a palavra de Deus faz você enxergar a condição da sua alma. Ela é um espelho. Ela mostra a sua verdadeira realidade. Ninguém sabe dos seus erros, dos seus pecados. Mas quando você começa a ouvir a palavra, você fica desconfortável, porque ela vai batendo no erro, ela vai batendo no pecado. O pecado pode estar escondido, sua mulher não sabe, seus pais não sabem, ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele vai batendo ali, para te salvar, para você cortar os erros da sua vida. Eu não sei o que você já cortou e o que você precisa cortar, mas sua consciência sabe. Então ele se apresenta como aquele que tem uma espada de dois, te corta dos dois lados, não tem como escapar. Você pode estar sentado lá atrás, a palavra de Deus te encontra. A palavra de Deus, ela revela. Às vezes você vem para a igreja e fala: meu Deus, o bispo falou toda a minha vida. Alguém contou? Quantas pessoas pensaram que alguém tinha contado a vida dela para o pastor, para o bispo? Mas não é que ninguém contou, é porque Deus conhece. É o que ele diz aqui, no versículo 13. Vamos ler. Leia com os olhos. Diz assim: conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha para mim, por favor.
Olha como começa esse versículo: conheço. Lembra que eu falei semana passada? Que em todas as cartas ele é bem claro: eu conheço. Pastor não conhece, marido não conhece, ninguém te conhece como Deus. Ele conhece. Ele conhece o que você faz, Ele conhece por que você faz, Ele conhece sua intenção. Ele sabe quem é você, Ele sabe quem sou eu. Você pode me enganar, eu posso te enganar, mas ninguém consegue enganar Deus. E é com Ele que um dia nós vamos prestar conta. Com aquele que tudo sabe, que tudo vê. Com aquele que não dá para esconder debaixo do tapete. Já viu aquela faxina que a mulher não quer fazer direito, joga um pouquinho debaixo do tapete? Você nunca fez isso não, né? Você tira o tapete e faz aquela limpeza mesmo, a faxina. Dia de sexta-feira a mulher faz, né? Aquela faxinona. Tomara que você faça isso com a sua vida espiritual também. Porque o diabo, ele não te dá paz enquanto você não tira a coisa errada. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, entenda, conheça as suas obras. E sei que não negastes a minha fé. Deus te deu a fé. A fé não é só para você ser curado, liberto, abençoado. O maior papel da fé é para te salvar. É o principal papel da fé. A fé que te abençoa é a fé que você muda, que você se entrega. É essa fé que te salva. Essa é a fé que agrada a Deus. Muitos manifestaram só a fé de bênçãos e ficou no meio do caminho. Mas tem gente que manifestou a fé salvadora e está com Jesus firme até hoje. Aí ele disse: olha, vocês não negam a fé nesse lugar onde tem um trono de quem? De Satanás. Não fica com medo de falar esse nome não, tá? Não tenha medo do diabo não. O diabo é forte na vida de quem desobedece. Na vida de quem é de Deus, o diabo está derrotado debaixo dos seus pés. Tenha medo do diabo não. Agora entenda, ele disse: aonde Satanás tem o seu trono. Ou seja, naquela cidade de Pérgamo, o diabo já tinha instalado o trono dele e ele dominava. O lugar que o diabo domina, o certo vira errado, o errado vira certo. No lugar aonde o diabo domina é escuro, é confusão, é tudo errado. É o mundo que nós vivemos hoje, o mundo jaz do maligno. O trono do diabo está instalado nesse mundo. Você fala que vem para a igreja, todo mundo critica. Você fala que vai fazer qualquer besteira, todo mundo apoia. Mas fala que vai vir para a igreja, o que você já ouviu por causa de vir na igreja, quanto mais na Universal. Sim ou não? Agora, o diabo tinha um trono dele naquele lugar. Aquele ambiente era pesado, mas mesmo assim eles não negaram a fé. Isso serve para você parar de dar desculpas, né? Por causa de alguma coisa. Ah não, mas é o lugar que eu trabalho. Não, é o lugar que eu moro. Não, mas é porque lá em casa sou só eu da fé. Não, é porque eu estou solteiro. Não tem desculpas. Quando você é uma pessoa de Deus, você pode estar num ambiente mais hostil, mais pesado, mais carregado. Ali você exala o perfume de Cristo. Ali você mostra Deus. Ali você é testemunha de Deus. Pode todo mundo fazer errado, você faz certo. Você pode até perder fazendo a coisa certa, mas você tem paz, porque o que você perder, Deus te dá melhor. Você assume a sua fé. Você não nega a sua fé. Você não negocia a sua fé. Sua fé não tem preço, ela tem um valor muito grande. Antipas era um homem de Deus dessa igreja, que foi, diz a história, que foi cozido num boi de bronze. Ele não negou a fé. Essa cidade era muito carregada. Foi a primeira cidade, ela foi capital da Ásia durante muitos anos. E ela tinha os templos dos deuses. E lá foi construído o primeiro templo para adorar César, o imperador romano. Quem não adorava sofria as consequências. Mas quem é de Deus, meu caro, pode passar pelo que for. Ela pode perder, ela pode passar pelo que for. Meu pai disse assim para mim, ó: você não é mais meu filho. Nem no meu casamento meu pai foi. Mas eu não neguei a minha fé. Eu sabia que aquilo ali era o mal. Você pode
receber qualquer ameaça, qualquer afronta do diabo, se você é uma pessoa de Deus, você continua firme. Você sabia que tem gente aqui que já perdeu o emprego? Você sabia que tem gente aqui que familiares abandonou, mas ela não negou? Não negou a fé. Não negou. A salvação dela, ela não negocia. Diz assim, versículo 14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus falou. Eu tenho umas poucas coisas contra ti. Poucas, mas tem que falar. A verdade, ela dói, mas ela cura, ela sara, ela liberta. Eu tenho coisas contra vocês, algumas poucas coisas, e uma dessas coisas é a doutrina de Balaão. Balaão era um profeta que se vendeu, e o rei Balaque, para destruir Israel, contratou ele para ele amaldiçoar. Só que quando ele abria a boca, ele abençoava. Ele se vendeu. Não era de Deus. Quem é de Deus não se vende. Quem é de Deus, o dinheiro é só servo na vida dele e mais nada. Quem é de Deus, quando ganha dinheiro, não muda. Quando ganha dinheiro, não humilha ninguém. Quando ganha dinheiro, não estufa o peito. Quando ganha dinheiro, não idolatra o dinheiro. Quem é de Deus, quando ganha dinheiro, dá graças a Deus, porque vai ser mais útil na obra de Deus. Só que ele pegou o dinheiro, ele visou o dinheiro e foi para destruir Israel e não conseguiu. Então ele mudou a estratégia. Ele falou, quando Balaque chamou, ele falou: pô, eu chamo você para amaldiçoar e você abençoa, porque não existe maldição sem causa. Não tenha medo de quem te amaldiçoa, de quem joga praga. Não existe maldição sem causa. Isso aí é com Deus. Manda um que é mal, Deus transforma no que é bom, acabou. Isso é com Deus. Você não tem que ter medo disso. Ah, estou com medo que uma mulher invejosa veio trabalhar lá comigo, veio morar na minha rua. Ela tem que estar preocupada com você. Você que tem luz. Amém? Não fica com medo de ninguém. Só que ele mudou a estratégia. Ele falou: Balaque, não dá para vencer eles assim. O que é que você tem que fazer? Você vai introduzir mulheres para que eles caiam na prostituição, se volte para os deuses dela, eles vão cair, vão ficar fracos e você vai vencê-los. O diabo precisa que você caia para ele te vencer, porque o diabo é caído. O diabo está caído. Deus precisa de você de pé. A Bíblia diz: ponte de pé e falarei contigo. Você está de pé, Deus fala com você. Você está caído, o diabo te vence. Está dando para você entender? Então ele mudou a estratégia. O diabo é assim. Quando ele não consegue pegar você de um jeito, ele tenta de quê? De outro jeito. Mas ele não abre mão de lutar até o fim pela sua alma. Então ele tentou com isso, não deu. Ele pensa o seguinte: não foi por aqui, agora eu vou de outra maneira. E ele falou: introduza mulheres. Se as mulheres vão chamar a atenção dos homens, eles vão cair com elas, aí vão ficar fracos e acaba com eles. Foi dito e certo, exatamente o que aconteceu. E eles caíram na prostituição, se voltaram para os ídolos, começaram a comer comida sacrificada aos ídolos e se destruíram. Entenda, por favor, o diabo, ele fica irado quando ele te oferece alguma coisa e você rejeita. É tão glorioso quando você é tentado e você resiste à tentação. É tão glorioso quando o diabo te oferece algo e você diz não para o diabo. Poxa, é algo tão glorioso. E ele está sempre oferecendo alguma coisa, alguma facilidade. O diabo está sempre oferecendo alguma coisa. Ele é diabo. Ele faz o papel dele. Ele quer almas.
A Bíblia diz que o inferno não se farta. O diabo quer almas. Tem almas caindo lá agora no inferno. E ele quer mais. E quem é de Deus também quer mais. Só que ele lança a isca dele e a pessoa não vê que ali tem um anzol. E quando a pessoa cai, ele fisga igual o pescador pega o peixe. E a pessoa fica se debatendo, presa. Quando a pessoa se arrepende, nós vamos entrar nessa parte, então Deus tira o anzol. Mas enquanto isso a pessoa fica presa nas garras do diabo. Quem está em pecado está sentado numa bomba relógio. Quem está em pecado ou se conserta ou se limpa, ou quando morrer o diabo vem prestar conta. Você não vai conseguir escapar. Então Jesus mostrou que era contra esse erro de Balaão de se perder por causa do dinheiro. E ele continua dizendo, olha como é forte esse próximo versículo. Diz assim, versículo 15, não é isso? Assim tens também os que retêm a doutrina de quem? Dos nicolaítas, o que eu odeio. Olha para mim, por favor. Deus não é amor, mas tem coisa que ele odeia. Não tem coisa que você odeia? Odeio ou não odeio? Tem coisa que eu odeio. A pessoa pode mentir para mim uma vez só, acabou. Quem é de Deus odeia mentira. Quem é de Deus odeia as coisas sujas, erradas. Deus ama você, mas Ele odeia o pecado, odeia. A Bíblia fala, Deus odeia a prática do roubo. Deus odeia a injustiça, odeia. Então, eu sou casado com Rose. Eu sei o que ela gosta e o que ela não gosta. Se eu faço o que ela não gosta, sabendo, então estou provocando ela. E tem gente provocando a ira de Deus, porque ela sabe que Deus não gosta que ela ande em certos lugares, que ela se misture com certas pessoas. Ela sabe que Deus odeia, porque a doutrina dos nicolaítas era como se pudesse pecar, que não tinha problema pecar com o corpo. Então eles misturavam o santo com o profano, o certo com o errado. É como aquela pessoa que vem para a igreja, mas lá fora faz tudo errado. Hoje eu vou na igreja. Eu vou na igreja hoje. Mas quando você vem aqui, você dá ouvidos? Você está mudando? Sua vida espiritual está crescendo ou está diminuindo? Não adianta você pensar que você vai poder trazer o mundo para dentro da igreja. O salmista falou, não deixe as nações invadirem a tua herança. A igreja é a herança de Deus. Deus não vem buscar paredes não, Deus vem buscar gente. Se nós nos conservarmos limpos como a noiva. Limpo. Que cor é o vestido da noiva? Branco, não tem manchas. É isso que Deus quer. Ele não quer que você misture as coisas. A mesma boca que fala, Jesus eu te amo, daqui a pouco está mentindo, está enganando os outros. Você sabe que tem gente que é enganadora mesmo, né? Você sabe disso. Tem gente que podia trabalhar em qualquer novela, mas só que ela está enganando quem? Ela mesma. Está enganando ela mesma, está perdendo tempo. Você tem que tomar uma decisão. Não é para ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Ou tudo, ou nada. Ou é ou não é. Uma decisão. Bispo, eu estou começando, eu estou novo na fé. Graças a Deus, Deus vai te dar força, continue. Bispo, eu estou na igreja, mas eu tive uma recaída. Se levanta. Agora, não pense, porque Deus é amor, que Ele não odeia certas coisas. Tem coisas que Deus odeia. E uma dessas coisas Jesus mostrou quando Ele foi firme contra os religiosos, contra os hipócritas, que tinha roupa de santidade, que mostravam a santidade para os homens, mas eram sepulcros caiados, podre por dentro. Podre. Jesus não gosta disso. Seja de Deus, seja o mesmo aqui dentro, o mesmo lá fora. Não pode ser uma coisa aqui, outra coisa lá fora.
Aí ele diz assim, para terminar, versículo 16, Apocalipse 2,16, diz assim: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é que ele manda a pessoa fazer? Se arrepender. Arrependimento. Quando você se arrepende, você toma nojo. Você fica, aquilo que te dava alegria começa a te dar vergonha. Olha, quando eu lembro como eu era, eu tenho vergonha. Eu fico com vergonha. Quando eu lembro da vida que Deus me tirou, eu tenho vergonha. O arrependimento traz a paz. A Bíblia diz assim, ó: reconcilia-te com Deus e tereis paz. Sem se arrepender, vomitar o erro, não tem paz. O diabo sempre fica ali só cutucando, só cutucando, só com uma cartinha na manga. Você vai orar, ele joga o pensamento. Você vai orar, ele traz a acusação. Mas quando você se arrepende, ele fala: você fez isso. Eu fiz, mas Deus me perdoou. Então você chega para Deus e fala: Deus, estou todo errado, fiz isso, fiz aquilo outro, e mais isso, e mais aquilo, mas agora eu te quero, me perdoe, me lava com teu sangue. Então você se arrepende, você muda de direção. Você estava no lado, andando no caminho errado, indo para o inferno, você vem para o caminho certo. Você se arrepende, você para, você muda aqui, ó, aqui, na sua cabeça, você muda seus pensamentos. Você pode estar fazendo algo há muitos anos, quando a palavra de Deus entra e vem um arrependimento, então já era, acabou. Aí nasce uma nova vida. Por isso que a primeira mensagem de João Batista e do Senhor Jesus era: arrependei-vos, que é chegado até vós o reino de Deus. Se arrependa, a primeira coisa é se arrepender. E é Deus que dá esse dom do arrependimento. Você não pode falar: eu vou errar e depois eu me arrependo. Não, o dom vem dele. Ele só dá para os sinceros. Para os sinceros. Quando você se arrepende, então ele traz um filme na sua cabeça dos seus erros, dos seus pecados. Você fica com vergonha. Aí você se humilha e ele te lava, e você fica livre. Você não deve mais nada para o diabo. Quem está entendendo? Olha o último versículo. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, Deus fala, o Espírito Santo fala: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Olha para mim, quem tem ouvidos, ouça Deus. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvidos é o que Deus quer. Dá o seu ouvido para Ele, ouça Ele. Ele nunca vai te levar para uma furada, para o erro. Ele só vai te levar para o bem. Ele disse: ao que vencer, você tem que vencer todo dia. Todo dia você tem que se vencer. Todo dia você tem que vencer sua vontade, vencer as tentações, vencer o mundo, vencer o diabo. Todo dia é guerra. Não olhe para a sua vida espiritual com outros olhos, a não ser como uma luta espiritual que você está enfrentando. Todo dia o que? É guerra. Todo dia é guerra. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Tem dias que não são tão difíceis, mas tem dias que são mais difíceis. Mas vença. Você tem que estar vencendo todo dia. Vencedor não é quem ganha uma medalha, não é quem chega em primeiro lugar numa corrida. Vencedor no mundo espiritual é quem vai até o fim, se vencendo todo dia. O tempo passa, mas a pessoa é a mesma. O tempo passa, já não muda. Ela continua valorizando Deus em primeiro lugar. Ela vence tudo. Vencedor, ela vence a dor. Ela sente a dor da perseguição, das lutas, ela vence.
Aí você vai comer do maná escondido. Lembra que dentro da arca foi colocado o maná escondido? Ninguém via, que a arca ficava com a tampa, tipo essa aqui. Então ninguém olhava o que estava dentro, mas dentro da arca tinha um maná escondido. Maná foi o pão que descia do céu, que Deus dava no deserto, e eles tinham que confiar em Deus, tinham que confiar. Quando eles queriam guardar para outro dia, então não dava. O que acontecia com o maná? Apodrecia. Você buscou Deus hoje, serve para hoje. Tem que buscar Deus amanhã. Quando acordar tem que buscar Deus. Terça-feira buscar Deus, quarta-feira buscar Deus. Peço que prepare seu coração para uma palavra que pode mudar o rumo de sua vida, pois tenho certeza que Deus irá falar contigo. Fique até o fim e não se esqueça de comentar sobre a mensagem. Deixa seu like e compartilhe. Hebreus capítulo 11, no versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Olha para mim, por favor. Deixa a Bíblia aberta. A fé não tem nada a ver com sentimento. Pare de ser uma pessoa sensível, que qualquer coisa se magoa, que qualquer coisa se aborrece. A vida é dura, a vida é difícil, e se você for mole, se você for sentimental, você está perdido nesse mundo. A vida é cruel, a vida é uma guerra, e Deus nos deu para enfrentarmos as lutas da vida algo firme, chamado a fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. É espiritual, porque você não vê. A fé é algo divino, porque você está tendo uma certeza sem ver nada. Você não vê, mas você tem certeza. E é uma coisa tão poderosa que ninguém consegue tirar de dentro de você. É uma coisa tão forte que se todo mundo disser que não vai dar certo e sua fé falar que vai dar certo, você enfrenta com condições ou sem condições e você vence. Mas se todo mundo falar que vai dar certo e você não tem essa certeza dentro de você, você fica inseguro. Quando você é uma pessoa de fé, você tem certeza que Deus vai te honrar. Pode não ter te honrado ainda, pode não ter acontecido ainda o que você quer, mas você tem certeza que é uma questão de tempo para você poder falar: Deus me honrou, Deus abençoou, Deus me ajudou. Na fé, você consegue conquistar coisas sem recursos, fora da sua condição. A fé parece uma loucura, sabia disso? Porque é algo que não está dentro dos outros, está dentro de você. Se você casou com uma pessoa de fé, se você convive com pessoas de fé, elas entendem. Mas se você não casou com uma pessoa de fé, não convive com pessoas de fé, é difícil, porque elas não vão entender. É algo muito forte que Deus coloca dentro de você. A fé faz você crer em coisas que você não tem condições. Ela te dá uma intuição, ela te dá uma certeza que você parte para cima de problemas sem condições e você vence. Ela te dá condições de falar. Você fala para os problemas que estavam te amedrontando, te ameaçando, tirando o seu sono. Você fala para os seus problemas: meu Deus é maior. Quando sua fé é despertada, quando sua fé está apoiada na palavra de Deus, não no homem, não numa igreja, mas quando ela está apoiada na palavra de Deus, você tem certeza. Você fala para a sua ansiedade: vai dar certo. Você fala para o seu medo: Deus é comigo. Você fala para a sua dúvida:
que Deus não falha. Quando você é uma pessoa que está apoiada na fé, então você não é uma pessoa sensível demais, fraca demais, emotiva demais. Você toma baques, você se decepciona, você passa por muitas lutas, mas você permanece de fé, e ninguém tira a certeza de dentro de você. Fé, ela não é de todos, mas quem é de Deus é assim, é seguro, é convicto. Não é uma coisa mole, não é uma coisa que fica oscilando, é uma coisa muito firme dentro de você. Você tem que até se controlar. Pessoa de fé deve ter amigos de fé, deve andar com pessoas de fé. Uma pessoa de fé tem que casar com quem é de fé. É bom ser casado com uma pessoa de fé, porque um ajuda o outro, um dá força para o outro. Você tem algum amigo de fé? Alguma amiga de fé? Se você tem, da boca dessa pessoa só sai coisa boa para você. Agora tem gente que você tem que ter muita fé para conviver com ela. Você tem que ter muita fé para ser surdo para as palavras que elas falam. Você tem que ter muita fé para ficar perdoando o tempo inteiro. Os discípulos, quando perguntaram ao Senhor Jesus quantas vezes deveriam perdoar, eles até sugeriram 7. E Jesus disse o quê? 70 vezes 7. E eles falaram: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque tem gente, para conviver com ela, você tem que aumentar a sua fé. Deus tem que aumentar a sua fé, porque é guerra, é negativa, é fraca, é duvidosa, é medrosa, é incrédula. Se você ler o livro de Marcos, capítulo 6, no versículo 5 e 6, coloca aí por favor, deixa a sua Bíblia aberta em Hebreus, mas leia comigo. Leia comigo. E não podia fazer ali nenhuma obra, o quê? Somente curou alguns poucos enfermos, fazendo o quê? Impondo-lhes as mãos. Versículo 6. E estava admirado com o quê? Da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Volta o 5 por favor. E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa. Olha para mim por favor. Jesus em Nazaré não fazia coisas maravilhosas, não porque ele não podia, mas por causa da incredulidade das pessoas. Tem gente que é incrédula, ela não crê, ela está aqui, mas não crê, ela não ora com fé. A fé é uma coisa tão forte. Lê o versículo 2 de Hebreus 11:2. Lê aí. Porque por ela os antigos alcançaram o quê? Testemunho. Olha para mim por favor, aprenda isso. A fé, ela move as coisas do lugar. A fé tira coisas da sua vida e traz coisas para a sua vida. A fé remove montanhas, problemas. A fé mexe no que está parado. A fé enche o que está vazio. Uma oração de fé já mudou muita coisa. Eu já peguei testemunho aqui de pessoas que disseram assim: bispo, veio um cliente tão grande e ele disse: eu nem ia comprar com você, mas eu achei vocês, mudou tudo, eu estou comprando com você. É Deus dizendo para a pessoa: eu ouvi a sua oração. Quando você vê coisas acontecendo, se encaixando assim, sobrenatural, é Deus respondendo você, dizendo: eu ouvi a sua oração. A fé, o Senhor Jesus diz que você pode dizer aos montes para eles saírem do lugar, que eles saem do lugar. A fé move as coisas. A fé move a sua causa na justiça, que não foi julgada ainda. A fé move pessoas que te devem, para que pensem em você, lembrem de você, seja abençoada por causa de você, só para te pagar. Perca o sono pensando em você. A fé tem esse poder. Você pode orar por orar, mas você pode orar com fé, porque quando você ora com fé, as coisas que estão paradas começam a se mexer. Eles alcançaram testemunhos, os antigos, por causa da fé. E nós podemos alcançar testemunhos, coisas grandes,
por meio da fé. Olha o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Olha para mim, sem fé não vai. Sabe por que Deus te trouxe aqui? Para dizer para você, não vai ser fácil, mas vai na fé que vai dar certo. Escute, por favor. Agora escute. Deus te trouxe aqui para dizer para você, continue na fé. Você pode não ver hoje, você pode não ver amanhã, mas você sabe que uma hora você vai abrir a boca e falar: Deus honrou, porque eu não perdi minha fé. A fé pode tudo que Deus pode. A fé é Deus dentro de nós. Quando eu vejo as pessoas chegarem aqui cheias de problemas, eu digo: obedeça a palavra de Deus, porque fé é obedecer. Você obedece porque você tem certeza. Josué tinha um exército, ele não foi atacar Jericó com a força do exército dele, mas foi com a direção de Deus. Deus falou: dê 13 voltas. Primeiro dia uma, depois mais uma, depois mais uma, até completar as 13 voltas. No último dia foram mais voltas. Ele disse: agora dá o grito, e a muralha caiu. Quando você tem uma fé de obedecer a palavra de Deus, de fazer o que Deus manda você fazer, então sua vida muda. Se Deus mandou, não tenha medo. Deus manda você fazer coisas pela fé que você não tem recursos, mas depois você vê os recursos entrarem e você consegue concretizar. Deus manda você assumir responsabilidades, coisa que ninguém acredita que você vai dar conta, coisa que você nunca mexeu com aquilo, e a fé te capacita e você dá conta. E quem não acreditava em você, vê você dando conta, porque a fé faz isso. Amém? A fé é um poder. Ao poder da fé. A fé é um poder. Não importa a sua cor, não importa seu tamanho, não importa a sua condição, fé. A mulher disse: bispo, eu dei testemunho, eu estou dando testemunho, eu me levantei, mas eu estava numa situação tão difícil, sem crédito, nome sujo, sem dinheiro, e eu comprei coisas que eu não comprei nem quando eu tinha crédito. Deus abriu a porta, eu fui comprar, falei: meu Deus, como é que eu vou passar sem crédito? Passou. Porque quando você é de fé, você sabe que com crédito ou sem crédito, com dinheiro ou sem dinheiro, com ajuda de A ou sem ajuda de A, você sabe que Deus vai te ajudar. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, porque Deus não fala. Você vê na Bíblia, em Apocalipse 2:10, Deus dizendo: olha, vai durar 10 dias essa tribulação, hein? Essa prisão vai durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando sempre quanto tempo vai durar a luta de cada um. Eu não sei quanto tempo vai durar a sua luta. Nesse caso, Deus especificou que a luta que eles iriam enfrentar, e iriam ser presos, iam durar 10 dias. Mas você não vê Deus falando para os outros a quantidade de dias, de tempo que eles vão enfrentar as lutas. Você não sabe quanto tempo vai demorar a sua luta, mas se você é uma pessoa de fé, você sabe que Deus vai te ajudar nessa luta e que você vai vencer. Você sabe que o que você não venceu ainda, Deus vai te ajudar a vencer. O que não mudou ainda, Deus vai te ajudar a mudar. Você tem essa certeza e ninguém tira de dentro de você. Quando você lê, eu não consigo, eu fico agitado quando eu leio Hebreus 11. Eu não consigo ler isso aqui e ficar mole, e ficar fraco. Quando você para ver aqui, você vai vendo versículo 4, você vê só a parte A: pela fé Abel. Quando você vai para o versículo 5, pela fé Enoque. Quando você vai para o versículo 7, pela fé Noé. Quando você vai para o versículo 8, pela fé Abraão. Você só vai vendo pela fé, pela fé, pela fé, pela fé, várias vezes pela fé. Você sabe como é que você vai vencer? Não fala mais alto. Pela fé. Tem momentos na nossa vida que a gente recorre a tudo e a todos e não consegue resolver certos problemas, porque é o momento da fé. Eu já enfrentei momentos assim.
Você leva a maior confiança numa pessoa, num profissional, vai resolver, não resolve. Você gasta dinheiro, não resolve. Você tenta de um lado, tenta de outro, não resolve. Sabe por quê? Esse é o momento da fé. É o momento que Deus quer se manifestar na sua vida. É o momento que você vai ter que agir. Você vai ter que provar que você crê. Fé não é o que você fala, é o que você faz. Fé sem obras é morta. Mas quando você é uma pessoa de fé, você não fala que tem fé, você mostra que você tem fé. As suas atitudes é com fé. Você está abrindo a loja sem dinheiro, sem mercadoria. Você está indo para a luta sem condição nenhuma. Você está enfrentando tudo. O diabo quer botar medo e a fé está te dando coragem. O diabo quer te diminuir, mas a fé está te agigantando. E você está falando com os problemas. Você parece que ficou louco. Mas é a sua certeza, Deus colocou aqui dentro. Noé, Deus colocou dentro dele. Inspirou ele. Ele foi divinamente inspirado. Vê se alguém tirou de dentro dele. Quando é fé, ninguém tira. Você consegue ver as coisas antes de acontecer. Incrível. Você vê, você já vê onde você vai morar. Você já vê onde é que seu filho vai estudar. Você já vê as coisas antes de acontecer. É algo abstrato ainda. É algo que você não viu materializar ainda, que você não tem nenhuma condição, mas você sabe que Deus vai te ajudar. É algo muito forte dentro de você. A fé. A fé. Seja uma pessoa de fé. Tenha amigos de fé. Se você é solteiro, quando for casar, case com a pessoa de fé. Eu já enfrentei lutas. Eu e minha esposa, nesses 30 anos de casados, nós já enfrentamos batalhas, desertos, que um ajudou o outro. Hoje a gente ri, mas na dificuldade a gente chorou, a gente gemeu, mas um estava animando o outro. Quando você conversa com uma pessoa de fé, ela tem uma energia boa, ela te dá uma força, as palavras te fazem bem. Mas você já percebeu que tem pessoas que falar com ela é pesado? Conviver com ela é pesado, porque ela reclama tanto, a energia dela é tão ruim, é uma pessoa tão negativa, é uma pessoa tão fraca, tão mole. Eu vou falar uma coisa aqui agora. Vê se você para de ficar irritado por tudo. Vê se você deixa hoje aqui o seu nervosismo, a sua impaciência, porque você está brigando com quem quer te ajudar. Você está maltratando quem está do seu lado. Você está explodindo com pessoas que não estão conseguindo mais ficar com você. Por quê? Porque tudo te irrita. Tudo te faz explodir, parece um barril de pólvora. Você quer ficar sozinho, é? Você quer ficar sozinho, é? Saiba tratar as pessoas que estão com você. Ninguém tem culpa de você estar enfrentando essas lutas. Então não fique descontando em quem não tem nada a ver com seus problemas. Seja forte, entregue sua impaciência, sua irritação a Deus e tenha calma, porque Ele vai te ajudar a resolver. Amém? E se é você, você sabe que é com você. Seu nervosinho, sua nervosinha, você está fazendo mal para quem vive do seu lado. Tem gente, dê graças a Deus que você tem do lado uma pessoa de fé, não teria aguentado até aqui. Porque tem gente que é de fé, e a pessoa trata mal, ela deixa entrar no ouvido e sair, pelo, está nervosinho, daqui a pouco acalma. Mas se você vive com a pessoa sentimental, você estraga, você destrói ela. Porque as pessoas sentimentais são fraquinhas. Se você falar muito forte, ela desaba. Tudo chora, né? Calma, bicho, não chora. Vamos acalmar. A vida é dura. Deus te deu uma coisa firme. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus 11:34 para terminar. Bicho não pode chorar, não pode. Só não viva chorando a vida toda, tá? Porque tem gente, desde que você conhece ela, é só chorando. Mas chora, viu? Só chora quando está triste, mas vive triste, né? Olha o 34 aí. Não, 32. 11:32. E que mais direi? Faltar-me-ia o quê? O tempo. Contando de quem?
de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais é assim, meu caro, tem que ser na fé. Os quais pela fé venceram o quê? Reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam a fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o quê? Os exércitos estranhos. Olha para mim, por favor, pela fé. Uma pessoa de fé dentro de casa faz a diferença. Uma pessoa de fé numa loja, numa empresa, ela faz a diferença. Uma pessoa de fé já mudou a história de uma nação. Essa lista aqui dos heróis da fé, você pode entrar. Essas pessoas não eram melhores do que nós, mas essas pessoas tinham uma certeza dentro delas tão grande, que se tivesse que entrar na cova com os leões, elas entravam. Se tivesse que entrar na fornalha de fogo ardente, elas entravam. Mas Deus era com elas. Fé. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: continue na fé. Se não está na fé, venha para a fé. Se saiu da fé, volte para a fé. É porque a fé é que agrada a Deus. Você está pensando que Deus não sabe o quanto essa situação está te incomodando? O quanto está sendo desconfortável para você certas coisas que você nunca viveu, mas agora você está vivendo? Mas você só está enfrentando o que Deus quer que você enfrente. Amém? Não reclame, não murmure. Seja uma pessoa de fé. Você vai sair daqui como? Na fé. Na fé. Você sabe que a última palavra na sua vida não é do homem, é de Deus. Você sabe. Não importa quem falou, se é muito entendido, se é o melhor especialista na sua vida que é de fé, a última palavra é de Deus. Deus sabe tudo o que você está vivendo e está permitindo essa luta, porque Ele vai te ajudar e no final você vai ver que Ele honrou você. Um dia você vai poder lembrar dessa palavra e você vai dizer: Deus me honrou porque eu não desisti. Deus me honrou porque eu não parei. Cedo ou tarde, Deus vai te honrar. Se você crer, fica em pé e diga: Deus vai me honrar. Diga: uma hora Ele vai me honrar. Nós vamos orar agora. Vamos orar cheio de dúvidas, amém, pessoal? Vamos sair daqui tremendo. Eu duvido que você voltaria aqui se você viesse aqui e não ouvisse uma palavra de fé. Duvido. Se você chegasse aqui e falasse: ô bispo, eu estou enfrentando um problema tão difícil. Eu falasse: não tem jeito mesmo não. Ah, bispo, está uma guerra. Ih, a vida é assim mesmo. Bispo, eu estou perdido. Ih, está perdido mesmo. Bispo, estão querendo me matar. Eu acho que vão mesmo. Duvido que se você viria aqui. Duvido. Eu lembro. E nós temos que ter paciência com as pessoas que não são da fé. Eu lembro, eu era pastor em Copacabana. Eu nunca esqueço disso. Fazem muitos anos. Eu acho que já fazem 20 e poucos anos. Deveria ser aí 2001, 2002. E tinha uma senhora que ela ligava para a igreja todo dia dizendo que ia morrer. Uma senhorinha. Ela ia no hospital dizendo que estava doente, e os médicos diziam que ela não tinha doença nenhuma, e ela ficava com isso dentro dela. Até os médicos pediram para ela procurar a igreja. E foi logo para a igreja que eu estava. Pense. Todo dia ela ligava. Eu tinha acabado de chegar na igreja, ela ligou: pastor, é o senhor? Eu falei: sou eu. Eu acho que eu vou morrer. Eu: não, senhora, a senhora não vai morrer. Vai dar tudo certo. Por que a senhora está falando isso? Não, eu estou com pressentimento, acho que eu vou morrer. Não, a senhora não vai morrer. Aí no outro, orava por ela. No outro dia ela ligava de novo. Eu já sabia que era ela. Eu já sabia. A vovó que quer morrer. Ela ligava. Eu tive que ter uma paciência. Mas teve um dia que eu não aguentei. Teve um dia que ela ligou e falou assim: pastor, acho que eu vou morrer. Eu falei: acho que é hoje.
senhor está brincando, não está? Eu falei, não sei não, senhora, é bom a senhora vir aqui, viu? Nem vou orar pela senhora hoje pelo telefone, vou esperar a senhora aqui. E ela veio rapidinho, chegou ligeiro, parou o negócio do telefone. Falei, a senhora quer morrer? Ela falou, Neto. Eu falei, tira isso da sua boca, que tem gente que chama morte, chama o que não presta, só fala besteira. Meu Deus, mas reclama, meu Deus. Ó, tem gente que é um milagre ter alguém do lado dela, hein? Porque do jeito que ela é, misericórdia, é milagre mesmo. Você ter alguém do seu lado é milagre. Ó, essa pessoa tem muita fé mesmo, porque tu é difícil. Sei que eu orei por ela, mas eu orei forte. Falei, a senhora ficar falando para morrer, vai acabar a morte chegando, hein? Eu não falo mais não, não vou morrer não, né? Falei, vá com Deus, criatura de Jesus, vá. Não, porque tem gente, você tem que ter fé para lidar com ela, rapaz, é guerra. Nada que você fala, a pessoa crê, nada. Meu Deus, eu orei pela pessoa. Eu estava falando hoje à tarde que eu orei pela mulher. Meu Deus, acabei o culto, ainda fiz uma oração por ela, dei o máximo por ela. Quando acabou a oração, ela, isso está difícil. Falei, meu Deus, eu orei por você agora. Eu falei com Deus. Ela né? Vai dar certo. Mas eu falei, vai Jesus, vai com Deus, criatura. Nós vamos orar agora. Você ri, mas tem muitos aqui que são assim. Não são da fé ainda, mas você pode passar a ser da fé hoje. E tem muita gente aqui que corta dobrado, porque tem um sócio, uma sócia, um familiar, pessoas do trabalho que não tem fé não. Conviver com uma pessoa que não é da fé, é hora que você tem que contar até 1 milhão. Você tem que respirar, puxar o ar todo que tem no ambiente, porque é misericórdia. Tem coisas que você ouve, você tem que fingir até que não ouviu, para não estragar seu dia. Que quem é da fé tem uma certeza, mas quem não é da fé tem medo. Nós vamos orar agora. Coisas que estão paradas na sua vida vão se mexer agora. Nós vamos orar agora. Tem gente que amanhã já vai acordar tendo resposta. Tem gente que vai ter essa semana. Tem gente que tem fé, ela veio aqui com fé, ela tem certeza, ela vê, Deus fala comigo hoje, Deus fala comigo hoje. Ele está dizendo, isso que você está enfrentando é na fé. É sem dinheiro, é sem recursos, é com nome sujo, é com gente sem acreditar, é com gente perseguindo, é com inveja, mas assim mesmo vai dar certo. Diga, vai dar certo.